Bueno, este cuarto panel es sobre experiencias de gobernanza en salud y tenemos cuatro trabajos. Sebastián va a ser nuestro moderador y bueno, seguimos entonces. Sebastián, te dejo la coordinación y esperemos Muchas gracias, disfrutar de Daniel. este panel. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Eu vou falar em português porque a maioria dos participantes fala português, não? Como colocou Daniel, meu nome é Sebastião Tovar, eu sou pesquisador sênior do Centro de Relações Internacionais em Saúde, Cris Fiocruz, não? Da Fundação Valdo Cruz, não? E tenho a honra de substituir, não, a querida Cristiane Vieira Machado, que era a coordenadora dessa mesa aí, não? Que tive que un otro compromiso y me pidió que venga en su reemplazo, así que voy a tentar ficar na altura da Cristiani, que além disso tem sido mi orientadora de doctorado, entonces tengo que dar satisfacciones. Como colocó Daniel, o nombre de nuestra mesa, de nuestro panel, es Experiencias en Gobernanza en Salud, ¿no? A governança em saúde tem sido um termo que tem ficado um pouco na moda ultimamente no sistema de saúde. A ver, eu acho que desde os anos 90, a partir de um conjunto de reformas impulsionadas pelo Banco Mundial ou Banco Interamericano de Desenvolvimento, se colocava muito essa ideia do fortalecimento da governança em saúde, não? E uma primeira coisa que eu tenho que fazer é definir de qué se trata o concepto, ¿no? Dodson, Lee y Drager definen a gobernanza como acciones y medios adoptados por una sociedad para organizar a promoción y a protección de la salud de una población, ¿no? Tradicionalmente, a governança em saúde está associado muito aos níveis nacionais e subnacionais, no caso do Brasil, muito associado ao nível local, não, pela municipalização do Sistema Único de Saúde, não, porque eles são os responsáveis, ou que têm a responsabilidade primária pela saúde das populações, não. Como vocês sabem, os sistemas de saúde são as respostas sociais organizadas para problemas de saúde, não? E o conceito de governança faz ênfase, faz foco, sobretudo, na relação entre os atores estratégicos em um sistema de saúde como o SUS ou como outros, não? Mediado por uma arquitetura institucional. Aqui no Brasil falamos mais de arranjos institucionais, que se traduz muitas vezes em regras de jogo, não? Que incorporam o sistema de saúde, não? Regras de jogo, instituições como aqui no Brasil o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, não? Que vão se articulando, não? En esta mesa de experiencias, a gobernanza de nuestra mesa va a ser básicamente que cada autor va a tener 15 minutos para presentar su trabajo, ¿no? Después de la presentación de los cuatro trabajos, vamos a colocar posibilidades de debate, de observaciones y de comentarios, ¿no? Entonces, sin más longas, yo voy a presentar el primer speaker, o primer palestrante, que es o José Rafael Putrin Costa, ¿no? O José va a presentar un trabajo que es justamente sobre un arranjo de gobernanza, que es actuación do Conselho Nacional de Saúde no Brasil, na pandemia da Covid-19, aprendizados, desafios y perspectivas. O José Rafael Putrin Costa es advogado, bacharel em Direito e tem feito pós-graduação em Direito Constitucional e é especialista em Direito Sanitário e mestrado profissional em Políticas Públicas de Saúde da Fiocruz Brasília. Então, sem mais longas, José, o microfone é de você. Está aí, José? Olá, bom dia a todos. Vocês conseguem me ouvir? Perfeito, José. Ok, vou só compartilhar aqui a tela um minuto, por favor. Então, você compartilha a tela, eu vou manifestar minha enveja, não? Porque você tem tanto cabelo e nada, não? Conseguem Maravilha. ver a apresentação? Perfeito. Ótimo.
Então, bom dia a todos. Eu me chamo José Rafael. Esse trabalho, intitulado A Atuação do Conselho Nacional de Saúde no Brasil na pandemia de Covid-19, Aprendizados, Desafios e Perspectivas, foi um trabalho elaborado fruto da especialização em Direito Sanitário cursada na Fiocruz Brasília, curso que é ofertado pelo Programa de Direito Sanitário e realizado sob orientação da professora doutora Sandra Mara Campos Alves. E esse trabalho em específico, esse resumo apresentado, tem a colaboração também da doutora Maria Célia Del Duque e da doutora Maria do Socorro de Souza. Bom, e aí contextualizando um pouco desse trabalho, a gente tem, a partir de 2021, considerando todo o que o mundo precisou enfrentar, os desafios sem precedentes devido à pandemia de Covid-19, o Brasil não foi exceção nesse cenário. Nesse contexto, e considerando ainda um papel importante do Conselho Nacional de Saúde, já como bem falado anteriormente, o Conselho Nacional de Saúde ele se mostrou importantíssimo e ele se mostra importantíssimo na formulação, supervisão, fiscalização de políticas públicas em saúde, e por isso surgiu o interesse, já considerando a atuação do Conselho Nacional de Saúde em situações de emergências sanitárias anteriormente, como o caso do HIV e AIDS e outras, surgiu o interesse em pesquisar como se deu a atuação do Conselho Nacional de Saúde durante a pandemia de Covid-19, especificamente em relação ao enfrentamento da pandemia. E nessa apresentação, eu trouxe aqui o prazo de vigência da emergência em saúde pública de importância nacional em decorrência da Covid-19, que se deu do dia 3 de fevereiro de 2020 até o dia 22 de maio de 2022, e, portanto, tem como objetivo esse trabalho analisar os atos que foram emitidos pelo Conselho Nacional de Saúde em razão, considerando o enfrentamento à pandemia de Covid-19 durante a vigência do estado de emergência em saúde pública de importância nacional. E a metodologia utilizada no trabalho, ela se trata de uma pesquisa analítica e descritiva que envolveu um levantamento documental, teve uma abordagem qualitativa, utilizando a técnica de análise de conteúdo, e foi levado em consideração o período de análise, como já falei, a vigência da SPI. E aí nós utilizamos 3 descritores, COVID-19, pandemia COVID-19 e SARS-CoV-2, acessando o repositório do próprio Conselho Nacional de Saúde, que é o seu site próprio. Então, fazendo a pesquisa no banco de dados do próprio Conselho Nacional de Saúde, é de onde esses documentos foram levantados. E aqui já trazendo uma informação prévia, além de podermos consultar todos os documentos que são exarados pelo Conselho Nacional de Saúde, o próprio CNS criou uma plataforma um painel chamado Especial CNS no Enfrentamento à Covid-19, e lá eles hospedam os documentos que tratam especificamente do enfrentamento à pandemia. Bom, e aqui, já trazendo algumas informações como produtos, a gente tem, de acordo com o regimento interno do Conselho Nacional de Saúde, a forma pela qual o Conselho Nacional de Saúde ele manifesta as suas decisões. Então, a gente tem 5 atos que são classificados como atos normativos e também atos não normativos, e dentre eles nós temos a moção, a nota técnica, o parecer, recomendação e resolução. De todos esses documentos, o único que apresenta poder normativo é a resolução. Todos os demais, a moção, por exemplo, ela representa uma nota de repúdio, ou ela pode ser um reconhecimento a alguma ação. A nota técnica é um ato que serve para fundamentar as próprias decisões do Conselho Nacional de Saúde através das suas câmaras técnicas. O parecer é um documento consubstanciado que ele é exarado quando é requerido ao Conselho Nacional de Saúde que ele se manifeste sobre determinado tema, e a recomendação é um ato que tem uma natureza muito mais, como o próprio nome já diz, de proferir recomendações, e essas recomendações elas são para vários órgãos distintos, e no caso da pandemia de Covid-19, assim também aconteceu. E aí aqui trago uma foto de uma das deliberações do Conselho Nacional de Saúde durante a pandemia de Covid-19, que em razão
do cenário que estávamos vivendo, essas reuniões e deliberações passaram a acontecer de maneira virtual. E já aqui, entrando nos resultados e discussões do trabalho, considerando todo esse período que foi analisado, a gente teve, expedido pelo Conselho Nacional de Saúde, 77 atos durante e sobre o enfrentamento à pandemia de Covid-19. E aqui vale um destaque: a maioria desses atos eles foram expedidos no ano de 2020, como era de se esperar, já o período em que teve esse primeiro contato com a pandemia de Covid-19 exigiu a maior adoção de medidas, mas, sobretudo, destacar que a maior parte da manifestação do Conselho Nacional de Saúde, ela se deu por intermédio da utilização do sistema de recomendação. Então, a gente tem aí mais de 80% de manifestação do Conselho Nacional de Saúde através de recomendação. E, como resolução, um único documento durante a vigência de todo o período da Covid-19. E essa única resolução aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde, ela aconteceu já no último ano de vigência da SPIN, em 2022. Então, quando a gente fala das 63 recomendações que foram emitidas pelo Conselho Nacional de Saúde, a gente tem essas recomendações tratando dos mais diversos temas, e aí variando desde ação pública, que eram especificamente de serviço de saúde, até questões relacionadas à vacinação, enquanto estratégia de enfrentamento à Covid-19. E, é claro, a gente reconhece essa forte atuação do Conselho Nacional de Saúde, como sempre, fomentando e trazendo dados científicos para auxiliar a manifestação e as decisões tomadas pelo Poder Executivo, nesse caso, no âmbito federal. No entanto, a gente tem aqui, como discussão desse caso específico, uma predominância na utilização desse instrumento de recomendação, no entanto, uma limitada utilização do instrumento da resolução. Como já foi dito anteriormente, é o único ato normativo que tem força normativa. E aí entra aqui uma discussão importante, porque apesar de termos uma única resolução aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde, de acordo com o regimento interno do Conselho, as resoluções que são deliberadas e aprovadas no âmbito do Conselho, elas devem necessariamente serem homologadas pelo Ministro de Estado da Saúde. E nesse caso específico, essa resolução não foi aprovada. E esse retrato, infelizmente, ele não é um retrato apenas exclusivamente da pandemia de Covid-19. Vários estudos na literatura demonstram que um dos principais problemas enfrentados, dentre vários outros, pelo Conselho Nacional de Saúde, diz respeito à ausência de homologação das decisões que são tomadas, deliberadas e tomadas no âmbito do Conselho de Saúde, o que inviabiliza a própria atuação do Conselho, porque se discutem temas, nesse caso temas importantíssimos sobre a Covid-19, e elas não são homologadas pelo ministro da Saúde. E durante a pandemia de Covid-19, foi possível observar um verdadeiro processo de secundarização, que já é muito bem retratado pela literatura, mas na Covid-19 se mostrou extremamente presente, que diz respeito a essa secundarização em relação aos comitês de crise que foram instalados, e aí não só no âmbito do Poder Executivo Federal, mas em todas as instâncias e níveis de federação do Brasil, que tratavam, priorizando a instalação dos comitês de crise em detrimento do auxílio pelos conselhos de saúde, nesse caso pelo Conselho Nacional de Saúde. E aí a gente traz um ponto à discussão que diz respeito justamente a essa questão da governança que é realizada em certa parte também pelo Conselho Nacional de Saúde para ajudar a gestão, a melhor tomada de decisão, para que haja um fortalecimento na utilização de instrumentos normativos. As resoluções que são discutidas e aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde, por força do regimento interno e por força da Resolução 453 de 2012, do próprio Conselho Nacional de Saúde, que tem aplicabilidade, essas resoluções elas precisam ser mais utilizadas porque elas vinculam o tomador de decisão, no caso, o gestor público. Então, para que haja
uma maior colaboração entre o Conselho Nacional de Saúde e a própria gestão, é necessário que se passe por um fortalecimento da utilização desses instrumentos normativos, para que se possa ter uma governança cada vez mais forte e, assim, auxiliar a atividade da gestão dos tomadores de decisão. E tudo isso para que a gente possa ter cada vez mais um desenvolvimento social, sustentável, solidário, com direito pleno à saúde para todos. E assim eu encerro a apresentação e fico à disposição para eventuais esclarecimentos ou dúvidas. Obrigado. Muito obrigado a você. Então, é bem interessante porque nos quatro palestrantes que temos dois que abordam aspectos do direito, não? Agora, daqui a pouco, vamos ter mais um trabalho, não? E o José nos coloca uma coisa bem interessante, que é sobre o caráter vinculante ou de cumprimento obrigatório das normas, não? Que tem sido um aspecto que tem sido muito refletido no marco das pandemias, não? Sobretudo em relação à Organização Mundial da Saúde, não? Que vemos que muitas normas têm caráter recomendatório, mas não caráter de cumprimento obrigatório para os países. Vamos passar agora ao segundo trabalho. O segundo trabalho aborda um aspecto bem importante, que é a governança participativa no sistema de saúde, entre a desmobilização social e os desafios para a sustentabilidade e engajamento comunitário, não? O trabalho tem sido feito pelo José Patrício Bispo Júnior, Lúcia Célia Batista Soares, Edna Moreira Barros, Paulo Renato Flores Duran e Mauro Serapioni, não? A participação social é aspecto bem de longa data e bem importante para o Sistema Único de Saúde, não? Fica no ADN, não, do Sistema Único de Saúde do Brasil, mas, além disso, justamente dentro da caixa de ferramentas de muitos processos de reforma do setor saúde, aparece muito essa ideia da aumento da participação comunitária em saúde, não? E eu convido, então, a José Patrício Bispo Júnior para apresentar. O José é formado em fisioterapia, é mestre em saúde pública, doutor de saúde pública pela Fiocruz, e é professor associado da Universidade Federal da Bahia e do Instituto, e coordenador docente do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UFBA. Então, José Patrício, o microfone é de você. Obrigado, Sebastião Tobá. Bom dia a todas e a todos. Quero saudar todos aqueles que nos acompanham, aos outros painelistas que dividem esse espaço comigo, saudar o Daniel e toda a equipe da Health System dos Globo, da Secretaria, a Noélia e toda a equipe que bravamente trabalhou para a realização dessa pré-conferência. O trabalho que eu vou apresentar intitula-se Governança Participativa no Sistema de Saúde do Brasil, entre a desmobilização e os desafios para a sustentabilidade do engajamento comunitário. Esse trabalho ele faz parte de um projeto de pesquisa mais amplo. Esse trabalho que a gente vai apresentar é um recorte desse projeto. O título do projeto é O que leva as pessoas a participarem. Estudo sobre as motivações e os fatores determinantes do envolvimento comunitário nas questões da saúde. Então, de maneira geral, o projeto se dedica à investigação dessas motivações, dos fatores que levam, que contribuem, que determinam a participação das pessoas ou que se constituem como obstáculos à participação. Os autores desse trabalho que eu vou apresentar sou eu, como dito pelo professor Tobá, a Luzia Célia, a Edna Barros, o Paulo Renato Duran e o Mauro Serapioni. Para iniciar com relação à contextualização do tema, a participação social é amplamente difundida como capaz de ampliar a cidadania sanitária e democratizar a tomada de decisões em saúde. Então, a participação, todos os sistemas de saúde, em maior ou menor proporção, atribuem à participação um grande potencial nesse processo de democratização da tomada de decisão. Então, eu trouxe aqui alguns autores que destacam esse elemento. Então, a participação, ela melhora a vocalização das demandas dos segmentos sociais, contribui para a ampliação do empoderamento, confiança
e pertencimento, sentimento de pertencimento às comunidades, promove o desenvolvimento da comunidade para a transformação das condições de vida, amplia os mecanismos de responsabilização e accountability, possibilita, favorece a democratização dos orçamentos públicos e decisões mais acertadas, visto que também envolve as pessoas que serão afetadas pela política. Nessa reflexão sobre a importância da participação no âmbito dos sistemas de saúde, Serapione destaca que a prioridade atual não é mais a de legitimar a participação dos cidadãos nos sistemas de saúde, preocupação das décadas de 80 e 90, mas sim a de melhorar a qualidade e a efetividade da participação. Então, o desafio posto aos sistemas de saúde, incluindo os mecanismos de governança, é justamente o aprimoramento e a efetividade desses mecanismos participativos. Embora seja consenso na literatura a importância dos mecanismos de participação, de maneira geral, o sistema de saúde tem apresentado baixos níveis de efetivo engajamento comunitário. Então, se defende a importância da participação, mas na prática cotidiana dos sistemas existem baixos índices de engajamento da população. Então, ressalta-se que existe essa dificuldade de manter altos níveis de envolvimento comunitário, e aí a reflexão pertinente é que a institucionalização da participação no sistema de saúde não foi suficiente para manter a sociedade civil mobilizada na defesa do próprio sistema de saúde. Então, diversos sistemas de saúde, assim como nós no Brasil, institucionalizaram mecanismos de participação. No nosso caso, no SUS, a gente tem os conselhos e as conferências de saúde. Outros sistemas de outros países têm outros mecanismos participativos, outros espaços participativos, mas a institucionalização por si só não é o suficiente para a garantia do efetivo envolvimento. Em muitos contextos, as iniciativas de institucionalização da participação social, ela funciona como forma de cumprir as recomendações dos organismos internacionais, visto que isso tem sido uma recomendação da OMS, da OPAS e de outros organismos institucionais. Existe, de maneira geral, aqui falando mais especificamente do Brasil, alguns estudos apontam desconhecimento da população sobre as atribuições e responsabilidades dos conselhos de saúde. Os conselhos de saúde, também aqui no Brasil, em muitos contextos, demonstram uma frágil capacidade de fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e políticas sobre os quais o próprio Conselho deliberou. E também, em muitos contextos, a pauta de discussão dos conselhos e as deliberações levadas a cabo, definidas pelo Conselho, muitas vezes, em muitos contextos, têm um caráter predominantemente burocrático e institucional, a fim de atender os interesses aí da gestão, dos gestores, para cumprir requisitos legais da necessidade de aprovação das políticas. Perdão, sua apresentação não está rolando. Tem que colocar em modo de apresentação. Desculpa que eu interrompi. Não, tudo bem, mas para mim aqui está compartilhando. Eu vou parar o compartilhamento e vou compartilhar novamente, tá bem? Isso aí. Conseguem ver agora? Sim, testei de mudar o slide para a próxima diapositiva. Perfeito. Passou? Ok. Então, dando seguimento, falei da importância da participação e as dificuldades do engajamento e as motivações, sobre as motivações da participação da sociedade civil no âmbito dos sistemas de saúde. E aí, o contexto que nós trazemos relacionados a esse objeto é que são pouco conhecidos os fatores que influenciam nesse desengajamento dos cidadãos nas questões de saúde. Então, o que é que levam, quais as motivações, quais os fatores que levam? Efetivamente, existem poucos estudos na literatura a respeito disso. Algumas sugestões trazem que as motivações para a participação
tem caráter individual e coletivo, então aspectos individuais e aspectos coletivos, e essa disposição em se envolver, ela é influenciada por fatores complexos, e as motivações podem contemplar fatores contextuais, culturais, organizacionais e políticos. Diante de todo esse contexto, nós definimos como questão de investigação quais fatores atuam como determinantes do engajamento, deixa eu mudar aqui, comunitário em saúde no Brasil. Então, nosso objetivo foi analisar os fatores determinantes da desmobilização social no âmbito do sistema de saúde no Brasil e contextualizar os desafios para o engajamento comunitário sustentável, visto que a ideia é que o engajamento possa ser não só um evento esporádico, mas sim uma prática continuada de envolvimento e de engajamento da população. Então, para isso, nós desenvolvemos um estudo multidimensional do tipo casos múltiplos, realizados em 3 cidades de diferentes portes populacionais na região nordeste do Brasil. Então, essas cidades foram Vitória da Conquista, Guanambi e Urandi. Urandi é a cidade de menor porte, com população de 15 mil habitantes. Guanambi, uma cidade de médio porte, com 87 mil habitantes. E Vitória da Conquista, a cidade de maior porte, com 370 mil habitantes. Todos os municípios apresentam um IDH médio, e o nosso campo de estudo, nós analisamos mecanismos institucionalizados de participação social e mecanismos não institucionalizados, iniciativas não institucionalizadas de participação. Então, como mecanismo institucionalizado, nós analisamos os 3 conselhos municipais de saúde de cada um desses municípios, e da participação não institucionalizada, nós selecionamos 2 iniciativas de participação em cada município. Então, tomamos por referência tivemos interesse por iniciativas de participação desenvolvidas por segmentos sociais e ou organizações comunitárias com ações em defesa da melhoria das condições de vida ou de funcionamento do serviço de saúde. Esses foram os critérios para selecionar os 2 casos de cada um dos municípios. Nós também consideramos o contexto dessas iniciativas, se urbano ou rural, e diferentes objetos de reivindicação. Então, iniciativas que militavam e que defendiam, exercia a defesa de diferentes objetos. Dito isso, aqui está, vou passar rapidamente, as 6 iniciativas não institucionalizadas de participação que nós observamos, que nós analisamos, 2 em Urandi, 2 em Guanambi, 2 em Vitória da Conquista, e nós contemplamos 3 instituições rurais, 3 iniciativas rurais e 3 iniciativas urbanas. E aí, na diversidade dos temas, como comunidade quilombola, associação de trabalhadores rurais, associação de pessoas com necessidades especiais, associação de pais autistas, iniciativas locais de participação no âmbito das unidades de atenção primária. Para a produção de dados, nós utilizamos 3 fontes de informação: análise documental, a observação participante e a realização de entrevistas semi-estruturadas. Então, nós analisamos os documentos desses conselhos de saúde, as atas, as atas ordinárias das reuniões ordinárias e extraordinárias do ano de 2019 a 2021, os regimentos, planos municipais de saúde, relatórios de gestão e outros documentos, portarias, leis, ou outras instruções relativas à participação social de cada município. Nós observamos as reuniões plenárias dos conselhos nos 3 municípios, observamos também iniciativas, ações de mobilização, atividades e reuniões dos conselhos e também das entidades, das iniciativas não institucionalizadas. Observamos e buscamos registros fotográficos de atividades realizadas por essas iniciativas ou por essas associações e também postagem das atividades nas redes sociais. Com relação às entrevistas, nós realizamos 46 entrevistas semi-estruturadas ao todo, envolvendo lideranças comunitárias, profissionais de saúde e gestores. De Urandi, nós realizamos 10 entrevistas com os conselhos de saúde, entre os conselheiros de saúde, 6 da participação não institucionalizada. Em Guanambi, 10 de conselhos de saúde, 4 das iniciativas não institucionalizadas. Em Vitória da Conquista, 10 de integrantes do Conselho de Saúde, 6 de integrantes de pessoas envolvidas nas iniciativas não institucionalizadas.
Para análise dos dados, nós desenvolvemos e utilizamos uma matriz analítica a partir da confluência e adaptação de dois modelos, o modelo da tomada de decisão de Charles e de Maio e o modelo da cadeia de participação de Simons e Bichal, e aí é que eu trouxe uma figura do modelo da cadeia de participação que Simons e Bichal atribui como determinantes da participação 4 principais elementos: a motivação, a mobilização, a dinâmica institucional e a disposição de recursos. Então, para cada uma dessa dimensão, nós desenvolvemos alguns indicadores e algumas variáveis, né, um conjunto de indicadores variáveis para análise de cada uma das dimensões. Eu trouxe aqui uma síntese, como o estudo é muito longo, uma síntese dos principais achados relativos a esses dois aspectos: os fatores determinantes da desmobilização social e a discussão a respeito desses aspectos. Então, dentre os determinantes do frágil envolvimento comunitário, destacou-se a desarticulação das entidades agregadoras de interesse, como sindicatos e associações comunitárias. Então, nós observamos aí um desengajamento dos movimentos sociais. Os sindicatos, associações, têm um processo de esvaziamento dessas entidades, e isso fragilizou a atuação dos representantes e interferiu no desempenho dos conselhos e das próprias iniciativas também não institucionalizadas. Nós observamos e identificamos como um forte determinante a baixa responsividade do sistema de saúde aos problemas comunitários. Isso leva ao desinteresse da população. Então, a população, quando ela participa, aponta, delibera, e isso não, o sistema de saúde não apresenta uma capacidade de resposta a essa demanda apresentada pela população, isso leva a um esvaziamento e uma descrença dessas iniciativas de participação. Observou-se também, nós observamos, identificamos uma diminuta disposição das autoridades locais em exercer a governança participativa. Então, os gestores locais, eles têm pouca afinidade, pouco interesse em fortalecer os mecanismos participativos, institucionalizados e não institucionalizados, e isso atuou como um desmobilizador para essas instituições comunitárias. Um importante achado do nosso estudo também foram relativos às relações de gênero e faixa etária. Então, nós observamos uma maior dificuldade de participação por parte das mulheres, tanto no âmbito dos conselhos de saúde, mas principalmente nas iniciativas não institucionalizadas de participação. Então, as mulheres apresentaram maior dificuldade de participar em decorrência de valores culturais, de serem as únicas ou principais responsáveis pelo cuidado com os filhos e os afazeres domésticos. Então, como as mulheres elas acabam tendo a responsabilidade de assumir esses afazeres, elas têm mais dificuldade no engajamento comunitário. Então, especificamente para as mães das associações de pais e autistas, a participação é um desafio ainda maior, pois essas mães elas reconhecem a necessidade e a importância da mobilização, mas encontram muitas dificuldades para participar por não possuir uma rede de apoio para o cuidado com os filhos. Evidenciou-se também um baixo envolvimento da população jovem nos mecanismos de advocacy do sistema de saúde, na defesa do sistema de saúde, no engajamento do sistema de saúde. E um outro determinante também identificado foram relativos aos custos da participação. Existem custos para participar. Então, pessoas e entidades elas não dispõem de recursos financeiros, seja do ponto de vista individual, para muitas vezes custear transporte, alimentação, ou as próprias iniciativas. Elas não dispõem de apoio e de recursos para desenvolvimento de atividades, realizar panfletos, impressos, mobilizações, estratégias de comunicação, etc. Seguindo, relacionado aqui agora aos desafios, né? Quais os desafios a gente traz para esse engajamento comunitário sustentável? Então, a primeira reflexão é que o engajamento comunitário sustentável é dependente de transformações sociais e culturais mais amplas e não restritas exclusivamente ao sistema de saúde. A exemplo da questão da cultura, que as mulheres elas são unicamente responsáveis pelo cuidado doméstico, como exemplo, além das outras variáveis que nós identificamos. É necessário também ressignificar a importância dos movimentos sociais na construção da cidadania e no pertencimento ao sistema de saúde.
é necessário identificar e reconhecer as ações locais, essas iniciativas não institucionalizadas de engajamento, como meios legítimos de expressão de demandas. Então, muitas vezes, as associações e os sindicatos ela não têm o devido reconhecimento social por parte, seja dos gestores de saúde, ou muitas vezes pelas próprias comunidades. É importante também sensibilizar as autoridades locais para ampliar a capacidade de resposta do sistema de saúde. Então, o sistema de saúde, promover a participação gera demanda ao sistema de saúde, o sistema de saúde tem que ter essa capacidade de resposta a essas demandas apresentadas. Outro desafio é a necessidade do desenvolvimento de habilidades das pessoas que exercem essas atividades participativas. Para o trabalho em equipe, espírito de liderança, o falar em público, se mostrarem como habilidades importantes. Nesse sentido, é necessário garantir o desenvolvimento de processos formativos e de qualificação de pessoas e comunidades para a participação social, de modo a fortalecer a capacidade de vocalização das demandas. Ressalta-se, porém, que esse processo formativo não necessariamente tem que acontecer no modelo escolar, da formação de curso, de transmissão de conhecimento. Então, nós destacamos a importância da valorização do conhecimento experiencial, da vivência das pessoas, também como estratégia do processo de formação, com base especialmente nas metodologias apresentadas por Paulo Freire. E destacamos a importância de fortalecer a representação dos interesses comunitários e a representatividade dos participantes. Representação e representatividade é outro elemento muito importante e forte determinante para o fortalecimento desse engajamento comunitário sustentável. Para concluir, nós consideramos que nosso estudo ratificou que a participação social em saúde se efetiva de diferentes formas, por mecanismos institucionalizados e iniciativas não institucionalizados. Não obstante a importância desses fóruns e iniciativas, identificou-se um processo de desmobilização social e de desengajamento da população. A participação nos cenários que nós estudamos ela é predominante exercida pelos representantes e lideranças comunitários, sem um efetivo envolvimento das populações. Então, poucas pessoas atuam como representantes, mas sem uma grande possibilidade de interface com os representados. E a sustentabilidade da participação comunitária constitui-se como um grande e complexo desafio. Então, a necessidade de enfrentar esses determinantes culturais, sociais e da organização do sistema de saúde, que se mostraram atuar de forma concomitante. Eles se potencializam e é necessário um desenvolvimento de ações no âmbito de toda a sociedade, dos governos, para a transformação desses determinantes. Então, por fim, a gente reafirma a necessidade de retomada dos valores da solidariedade social, do interesse coletivo e da decisão compartilhada como forma de superar os determinantes da desmobilização. Aqui algumas de nossas referências, e eu quero concluir com uma frase que eu gosto muito, da Rosa Luxemburgo, quando ela diz que quem não se movimenta não sente as cadeias que o prendem. Muito obrigado. E também me coloco disponível para questões, esclarecimentos e o debate posterior. Muito obrigado, José. Tem sido muito interessante a sua apresentação, não? A participação comunitária é um grande issue, um grande tema, não? Que perpassa o sistema de saúde do Brasil, sino que é uma grande megatendência, podemos dizer, na reforma do sistema de saúde a nível global. Então, para evento como esse aqui de sistemas de saúde globais, é de grande importância e parabenizo ao grupo, não? Agora vamos passar ao próximo palestrante, que eu peço desculpas a Luiz, porque eu não tenho eu não sabia quem era que vai apresentar, então não tenho um resumo de seu perfil, não. Eu procurei nos restos... Sem problemas. O Luiz Vilharinho Pereira Mendes é farmacêutico, eu sei que é farmacêutico, e ele vai apresentar um tema bem interessante, que é os desafios logísticos para adquisição e distribuição de testes de diagnóstico para doenças de Chagas em Brasil, em Bolívia, Paraguai e Colômbia. Ele vai apresentar uma pesquisa que está se dando em vários países da região. E sem mais longas, eu passo o microfone para Luiz.
Bem-vindo. Muito obrigado, professor. Boa tarde a todos. Deixa eu me organizar aqui com esse compartilhamento de tela. Deixa eu ver se todo mundo consegue ver bem a apresentação, se está passando. Deixa eu fazer esse teste também, que é importante, né? Estão conseguindo ver a tela se mover aqui, os slides passando? Perfeito. Eu Só trouxe um comentando, texto Luiz, aqui que eu costumo você falar. tem 15 Sim, minutos. Quando faltem 5 minutos, eu vou colocar o cartãozinho, não? tá, ok, perfeito. Por isso mesmo, eu, inclusive, preparei um texto aqui, porque eu costumo falar, enfim, posso tentar improvisar, mas eu não queria sair do tempo, né? Até porque eu estou sendo quase um dos últimos, né? Mas aí sim, esse painel vai me ajudar aqui a manter o tempo certinho. Então, boa tarde a todos. Eu sou Luiz Vilarinho, né? Como o professor Sebastião falou, sou farmacêutico, sanitarista pela Fiocruz, né? Fiz mestrado lá na ENSP e doutor em Ciências Sociais pela UFSS, na França. Atualmente atuo como coordenador de acesso ao mercado no projeto Cuida Chagas, né? Comunidades Unidas para a Inovação, Desenvolvimento e Atenção à Doença de Chagas. Aí eu tenho que falar um pouquinho do projeto, né? Antes de entrar propriamente na pesquisa que eu vou apresentar para vocês. É uma iniciativa internacional, né, que visa contribuir para a eliminação da transmissão vertical da doença de Chagas, ou seja, de mãe para filho, né, ampliando e melhorando o acesso ao diagnóstico, ao tratamento e atenção integral nesses 4 países que o professor falou, né, Bolívia, Brasil, Colômbia e Paraguai. O projeto é um marco importante no combate a essa doença que atinge atualmente em torno de 7 milhões de pessoas no mundo, causando aproximadamente 10 mil mortes por ano, né? E apenas uma pequena fração dos indivíduos acometidos, em torno de 1%, é corretamente tratada, né? Diagnosticada e tratada. O projeto é financiado pela Unitaid, pelo Ministério da Saúde do Brasil, e é coordenado pela Fundação Oswaldo Cruz, na professora Andréia Silvestre, do INI, como pesquisadora principal, e a Deb Vermege, como diretora. Formado por um consórcio com instituições provenientes desses 4 países, estão aí nessa imagem essas instituições, e também pela FIND, que é uma parceria, né, de desenvolvimento de produto internacional voltada para inovação e acesso no campo dos testes diagnósticos. Então, rapidamente ainda, falando um pouco do projeto. É um amplo projeto com diferentes protocolos, né? São 3 protocolos de pesquisa e 2 eixos de atuação interrelacionados. Os protocolos envolvem ensaio clínico, buscando um tratamento encurtado com benzodiazol, que é a nossa principal terapia contra a doença de Chagas, né? Mas ainda é muito longo. Então, o estudo ele busca validar, né? Mostrar a eficácia de um tratamento encurtado com esse medicamento. Um estudo de validação de algoritmo diagnóstico baseado em testes rápidos. Atualmente se utiliza mais ELISA, que envolve toda uma rede, né? Uma logística muito mais complicada para diagnóstico, então a gente tenta validar esse algoritmo com base em testes que possam ser utilizados no point of care, né, na atenção primária, e um estudo de implementação, né, das ações de testagem, cuidado e tratamento na rotina dos serviços de saúde, em particular na atenção primária, né, identificando quais os gargalos, quais as mudanças nos fluxos e nos protocolos podem, de fato, impactar no aumento, né, na expansão do diagnóstico e tratamento de Chagas, né? Inclui, como eu falei também, ações interrelacionadas, né, fora desses protocolos de pesquisa, mas que estão permeando todo o projeto, voltadas para engajamento comunitário, né, dialogando um pouco com essa apresentação do meu colega anterior, e de intervenção no mercado para garantia do acesso equitativo, né? É nesse último eixo que a nossa pesquisa aqui se insere. Eu sou coordenador desse eixo de acesso ao mercado, né? E vai ser o maior foco dessa apresentação. Então, uma estratégia de acesso ao mercado do projeto Cuida Chagas, ele é subdividido em 3 grandes conjuntos de atividades, né? Intervenções para ampliar o acesso aos testes diagnósticos, aos medicamentos, né? E, por fim, o apoio ao ciclo logístico, né, de programação, de forecasting, né, como a gente chama em inglês, de seleção, programação e aquisição dos insumos. Essa pesquisa, então, que a gente está mostrando hoje, ela é um subproduto desse primeiro eixo, né? Então, que tem como objetivo mapear, né, os mecanismos de aquisição, de diagnóstico e tratamento para doenças de Chagas por país, né, os processos logísticos, regulatórios, de compra, de distribuição, enfim. Falando um pouquinho da metodologia que a gente utilizou, então é um método misto, né, baseado na teoria enraizada, muito comum nas ciências sociais e na saúde coletiva também. Se utiliza muito essa metodologia. Então, no primeiro momento,
a gente realizou, né, está ainda, não finalizou essa primeira etapa, mas ela está bem avançada, entrevistas semi-estruturadas com atores-chave dos diferentes níveis de gestão nos 4 países, né, tendo sido realizada pelo método bola de neve, ou seja, o primeiro entrevistado, geralmente do nível central, tendo relações mais próximas com a equipe do projeto, a equipe central, forneceu os contatos para as próximas entrevistas, né. As perguntas inicialmente bem amplas envolveram diversos temas relacionados não apenas à logística de compra e distribuição, mas também voltados para o registro, controle de qualidade, né? E as perguntas foram se refinando à medida que o trabalho de campo avançava, né? Para melhor refletir a problemática específica de cada território, porque os países são bem heterogêneos, a gente precisava realmente manter uma escuta bem atenta, assim, para não fechar muito em categorias que a gente está mais acostumado aqui no Brasil, pelo menos eu, né? A minha experiência maior até então foi sempre em pesquisas no Brasil. Acho que eu falei disso, ok. Então foram realizadas até o momento 12 entrevistas qualitativas com 16 atores-chave, totalizando mais de 700 minutos, né? Paralelamente a essas entrevistas, a gente realizou também coleta de materiais institucionais, na maioria das vezes fornecidos pelos próprios entrevistados, né? O questionário quantitativo, nesse momento, encontra-se na fase piloto, a gente já terminou de desenvolver as questões com base nessas primeiras entrevistas, né? E a gente está testando num grupo reduzido, né, de indivíduos envolvidos com essa questão da gestão da compra de medicamentos e diagnósticos nos 4 países, né? E ele é dividido nesses blocos que eu coloco aqui nesse slide. Então, caracterização do respondente, embora o nosso objetivo seja realmente uma pesquisa anonimizada, não é? Essa caracterização é bem ampla, de modo a não permitir que ninguém seja identificado, e os dados vão ser todos apresentados de maneira compilada, né? Caracterização do processo de trabalho, financiamento, né, para os testes de medicamentos, seleção das tecnologias, programação e planejamento da aquisição, processo de compra, relação com o fundo estratégico da OPAS, processo de distribuição e armazenamento. A gente vai falar com mais calma cada um deles, bem rapidamente, na análise dos resultados preliminares, né? Enfim, como eu falei, a pesquisa ainda está em curso, né? E não só isso, existem dados sigilosos, se tratar de uma pesquisa da Unitide, né? Que tem a OPAS como parceiro, mas alguns dados mais gerais a gente consegue apresentar. Óbvio que isso tudo vai ser nesse momento, mas vai continuar sendo discutido colaborativamente com os países, né? E aí a gente vai definir a maneira mais oficial de que isso seja publicado, né? Mas aqui são dados realmente bem amplos que a gente selecionou e a gente pode discutir. São dados que se encontram em documentos também que a gente pode. O primeiro desses resultados, né, tanto com base nessas entrevistas e na coleta dos materiais, diz respeito às barreiras orçamentárias, né, ao financiamento, né, para essas tecnologias que a gente mencionou. A restrição orçamentária é uma barreira importante, em particular para acesso aos testes diagnósticos rápidos, que costumam ser mais caros, são tecnologias mais novas, né? A gente vai olhar mais para frente por que dessa discrepância tão grande, né? Então, praticamente todos os países relataram na entrevista realizarem programação de compra de teste bem abaixo do que seria indicado pelos critérios epidemiológicos, né? Considerando restrições nesse orçamento. Mesmo no Brasil, onde os gastos com medicamentos e insumos para agravos do componente estratégico, como a gente chama, né, os medicamentos para doenças de Chagas e outras doenças negligenciadas, né, mesmo eles fazem parte de um conjunto de ações obrigatórias, portanto, financiamento assegurado, né, mas foram relatadas restrições, porque não basta você comprar aquele teste, aquele medicamento, aquela tecnologia, né, existe todo uma cadeia, né, toda uma série de atividades que tem que ser desenvolvida, de formação de pessoal, para que a gente garanta que a incorporação da tecnologia se dê de fato, né, com acesso enfim, por parte dos indivíduos acometidos, né? Então é todo um conjunto de ações que essas não têm financiamento assegurado, né? São gastos, como eles falam, ordinários, e estiveram sim sujeitos a contingenciamento durante o nosso período sombrio, né, de teto de gastos, de desfinanciamento do SUS, que sempre foi subfinanciado, né? Então, isso foi bem relatado nas entrevistas do Brasil, e os outros países vivem isso de maneira crônica, de maneira estrutural, ao longo de décadas, né? Então, a falta de definição orçamentária dificulta as estratégias de expansão de triagem e diagnóstico, sobretudo com os testes rápidos, como eu falei.
Um segundo resultado importante diz respeito à seleção das tecnologias essenciais. Por um lado, os protocolos clínicos existentes que deveriam nortear a seleção se encontram geralmente desatualizados e pouco difundidos, né, nos diferentes níveis de gestão, nos serviços de saúde dos países. A falta de consolidação de evidências de novas tecnologias em contextos nacionais e regionais dificulta a sua implementação em maior escala, não é? Há também lacunas importantes em termos de conhecimento científico que os atuais projetos em curso, não apenas o Cuida Chagas, né, que é esse que eu represento, mas vários outros, como Oxente Chagas, Treme Chagas, Samitrópio, é um momento realmente muito profícuo, uma proliferação muito grande de iniciativas em doenças de Chagas, o que é muito positivo. A gente está bem feliz, né, com essa perspectiva que se abre nesse momento, né? Inclusive, a Unitaid, a primeira vez que ela está financiando uma doença negligenciada para esse grande projeto de Chagas. Até então, ela financiava ações em HIV, em tuberculose, né, malária, enfim, não lembro aqui das demais, mas doenças negligenciadas foi a primeira vez que ela, de fato, concedeu um grant tão significativo. Então, há, de fato, uma necessidade urgente de mais estudos de campo que permitam aprimorar as estratégias e algoritmos de diagnóstico que atendam às necessidades de populações específicas, incluindo soluções point of care, sobretudo naquelas áreas mais remotas, áreas rurais, áreas de montanhas, de difícil acesso, em que a rede de diagnósticos, né, o fluxo das amostras é muito mais complicado, né, nessas regiões. Então, os testes rápidos podem ter um papel decisivo nesses contextos, né? Mas são necessários estudos até por desafios científicos mesmo. Existe uma variabilidade muito grande das cepas do Trypanosoma cruzi e testes diferentes atuam com diferentes performances, né, com diferentes acurácias a depender dessas cepas. Então, são necessários estudos para validar essas tecnologias nos contextos mais específicos, né? E aí eu queria mencionar aqui nesse ponto, né, que recentemente foi realizada uma reunião de especialistas, uma reunião conjunta entre a OPAS e o Projeto Cuida Chagas, em Salvador, logo antes do Medtrop, né, em setembro, para estabelecer um consenso sobre essas questões de testes diagnósticos, né? E o que se chegou, assim, a conclusão que se chegou, todos os maiores especialistas do mundo, foi que além da necessidade de realizar novos estudos, os testes rápidos podem ser utilizados como forma de triagem, né, de screening, não excluindo a necessidade de outros testes. Talvez em áreas mais remotas, como forma de diagnosticar os pacientes, como eu falei, né? Mas para isso são necessárias mais evidências. No entanto, a simples observação do uso de testes rápidos para fins de triagem já destaca a necessidade urgente de realizar estimativas para apoiar os países em sua programação. Então, pelas entrevistas que realizamos, ficou claro que os países ainda enfrentam muita dificuldade para selecionar e adquirir testes rápidos a preços acessíveis, apesar de já haverem 14 testes rápidos aprovados para comercialização na América Latina, né, registrados por agências regulatórias, 12 deles podendo ser adquiridos, inclusive, pelo Fundo Estratégico da OPAS, ou seja, estão registrados em agências regulatórias bem robustas, bem respeitadas, como a Anvisa, FDA, no continente, porque o Fundo Estratégico ele não aceita qualquer agência regulatória, né? Assim, embora não estejam pré-qualificados, eles são registrados em agências que são reconhecidas, né, pelo rigor e que podem, então, estar fornecendo para o Fundo Estratégico. Uma terceira constatação por meio das entrevistas é a carência de dados epidemiológicos, né, para a realização da programação, por ausência de sistemas de informação periodicamente alimentados, gerando programação muito pouco acurada das demandas. De fato, os dados que a gente tem da América Latina são geralmente baseados em estudos científicos, estimativas de estimativas. A gente patina muito nessa questão do acesso a dados, né? É realmente uma doença muito invisível, não só subnotificada, mas desconhecida. Ela nem chega, na maioria das vezes, como disse no começo da apresentação, nem chega ao serviço de saúde. Então, as pessoas vão descobrir décadas depois que estão infectadas, e aí no momento em que já não é mais possível o tratamento, né? O tratamento ele tem uma eficácia muito baixa nesses indivíduos que estão infectados de forma crônica. Por isso a urgência da gente expandir essas iniciativas de triagem, de testagem, de tratamento precoce, e por isso a importância da gente intervir na transmissão vertical. Então, selecionando essas mulheres de idade fértil, as mulheres grávidas, as crianças, os recém-nascidos, porque ali a gente consegue controlar essa doença que mais lá para frente pode gerar complicações graves, né, cardíacas, inclusive gerando a necessidade de transplantes.
ablações, enfim, uma série de procedimentos que são extremamente custosos para o sistema de saúde. Então, é fundamental a gente agir solucionando, né, essa invisibilidade da doença de Chagas. Então, tá vendo? Fico improvisando, me perdi no texto aqui. Então, então utilizam dados da literatura. O uso de dados históricos também é muito utilizado. Eles normalmente repetem os dados de consumo histórico, né, dessas tecnologias, medicamentos e de diagnósticos, mas eles têm suas limitações. Podem não refletir com precisão a quantidade real de recursos necessários para atender as demandas dos serviços de saúde, especialmente no contexto em que vivemos, em que a gente procura uma expansão acelerada, não é, dessas estratégias de screening e de tratamento, não é? Então, tem vários projetos em curso e a gente está observando um aumento muito grande da demanda. E como estimar isso, né, se a gente tem uma carência de sistemas de informação? Então, são desafios que os países das Américas Latinas, sobretudo, né, precisam se confrontar, né? Então, essas estimativas não podem se basear apenas em números de compras anteriores. É essencial estimar o aumento percentual da demanda com base nos requisitos reais dos serviços de saúde. Nesse sentido, eu queria destacar que uma iniciativa que é muito interessante, global, que é a iniciativa, a Plataforma de Redução do Impacto da Doença de Chagas por meio da modelagem, o DICTUM. Ela foi criada para coletar, padronizar e compartilhar dados relevantes sobre a epidemiologia de doença de Chagas, incluindo informações sobre pesquisas sorológicas em vários países. Então, é um esforço coletivo, colaborativo da comunidade global de Chagas de tentar suprir essas lacunas, né? Assim, entender melhor quais são as incidências de Chagas nas subpopulações que nos interessam, em territórios específicos mais vulneráveis, né? E mais propícios à proliferação da doença de Chagas. Então, essa iniciativa, mas ela ainda é pouquíssimo utilizada pelos países, é o que a gente vem observando nas entrevistas, né? Uma outra conjunto de resultados que eu queria destacar aqui é a falta de articulação nos processos de compra. Foi um grande obstáculo que a gente observou, né, nas entrevistas, sobretudo nos casos em que os gestores não fazem aquisição via fundo estratégico da OPAS, que é o fundo estratégico que consolida todas as demandas, né? Mas existem diferentes contextos, diferentes instituições nos 4 países, né, em que os municípios, os gestores, eles têm autonomia orçamentária para fazer a compra, não é? Seja porque os mecanismos definidos no país assim o autorizam, não é? Enfim, são diferentes instituições, seja porque por conta da demora nos prazos que são muito alargados, de fato a OPAS tem que consolidar todos os dados. Então, às vezes, entre o pedido daquele insumo e a chegada no serviço de saúde pode demorar mais de 6 meses. E aí o gestor acaba optando por comprar diretamente com os fabricantes, quando isso é possível, quando isso é legal do ponto de vista da legislação do país, o que acarreta compras de pequenas quantidades e com maior custo. Então, a variação dos testes é absurda. Ela pode ir de $1 a $20. Oi, Sebastião, você está com a mão levantada? Você quer falar alguma coisa? No, que ya estamos no tiempo, Luis. Já Disculpa. estamos no tempo. Estou concluindo. Quanto ao fundo estratégico, então, como eu disse, né, ele pode ser utilizado ou não. Por último, destacamos que o armazenamento e a distribuição foram percebidos pelos entrevistados como pouco otimizados em nível nacional, em grande parte dos países, o que dificulta o manejo do estoque e a necessidade de compras com produtores que garantam a entrega rápida, né? O que também gera preços elevados. Como conclusão, destacamos a maior necessidade de articulação entre os países na sistematização dos dados e na harmonização dos processos regulatórios logísticos, né? As lições aprendidas no âmbito do projeto, no apoio aos 4 países, a garantia do acesso, né, podem servir de base para a possível expansão dessas ações de enfrentamento à doença de Chagas em todo o continente, não apenas nos 4 países. Além disso, esperamos que a pesquisa nos permita estabelecer um diálogo mais informado com os produtores de testes de medicamentos, né, estratégia de ida direta ao mercado. Agradecemos à Unitaid, né, e ao Ministério da Saúde do Brasil pelo financiamento e ao professor Rondinelli Mendes, da ENSP, por ter nos apoiado no desenvolvimento desse questionário, dessa pesquisa como um todo. Muito obrigado e desculpa ter passado um pouco do tempo. Eu realmente me desliguei aqui. Muito obrigado, Luis. Bom, o tema que apresenta Luis é bem interessante, no sentido de que o sistema de saúde da maioria dos países da região tem incorporado o direito da saúde em suas constituições, como a Constituição do 88 no Brasil, não? E
garantir o direito à saúde muitas vezes não é possível se a gente não tem acesso a medicamentos, kits de diagnósticos ou insumos estratégicos, como o caso que está colocando Luiz em relação ao kit de Chagas, não? E outra coisa que eu queria salientar é que o Luiz coloca outra coisa, que essa ideia de que tem desafios de saúde como Chagas, não? Que geran posibilidades de cooperação, de mancomunar esforços e procurar soluções compartilhadas entre diferentes países, como o caso que apresento. Sem mais longas, vamos apresentar o último trabalho. O último trabalho é também de um advogado. O nome do trabalho é O Direito à Saúde e a Regulamentação para a Pulverização Aérea de Agrotóxicos no Brasil. O trabalho tem sido feito pelo Leomar Daroncho e Sandra Mara Campos Alves, não? O Leomar, que vai apresentar, é graduado em Direito, com ênfase no Direito Ambiental, não? Pela Universidade de Brasília, não? Também é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Maria, não? E ele trabalha e atua principalmente na área de direito sanitário, tendo trabalhado como tendo feito a especialização pela Fiocruz em Direito Sanitário e é procurador do trabalho. Então, sem mais longas, eu passo o microfone para Leomar. Leomar? É isso, obrigado. Bom dia a todos e todas que nos acompanham. Eu agradeço a pessoal da mesa e organizador do evento, os colegas e também os que se apresentaram no dia de ontem, em especial aqui o professor Daniel e o professor Sebastião. Eu vou compartilhar uma breve apresentação e ela está sendo visualizada? Perfeito. Perfeito. Então é isso. Muito obrigado. A perspectiva trazida aqui nesse trabalho em que desenvolvido em conjunto com a minha orientadora, a doutora Sandra Mara Campos Alves, da Fiocruz, foca a questão do meio ambiente do trabalho e da incidência aí dos princípios, especialmente da prevenção e da precaução, tido o meio ambiente do trabalho como um fator muito relevante dentre as determinantes sociais do processo saúde e doença. É um tema que eu venho trabalhando já há algum tempo, agora com um foco mais específico à questão da pulverização aérea de agrotóxicos no Brasil, especialmente tomando em conta as decisões que vêm sendo adotadas pelo nosso Supremo Tribunal Federal, que vem decidindo em bastante sintonia com a preocupação do mundo civilizado com a questão do meio ambiente e das medidas de prevenção e precaução. O STF vem dado grande destaque aos princípios e às diretivas da Agenda 2030 da ONU, da Agenda 2030, e são várias decisões em matéria ambiental em que o STF, o Supremo Tribunal Federal, vem afirmando o compromisso não apenas do governo, mas de todas as instâncias do poder público com esse programa de ações. Nós temos evidências concretas, práticas, de graves problemas da exposição de agrotóxicos no Brasil, que ela é muito intensa, especialmente nas fronteiras agrícolas, e ela se dá em relação a produtos com características de grande toxicidade. Alguns deles, inclusive, boa parte deles, proibidos no mercado europeu e nos países que desenvolveram essas formulações. Nós temos casos recentes, assim, bastante estarrecedores, como é o caso da Chapada do Apodi, no Ceará, em que foi revelado um estudo da Universidade Federal do Ceará, casos de aborto,
espontâneo, né? Malformação, puberdade precoce atingindo meninas de 3 anos até 3 anos, e quadros de intoxicação aguda durante a gravidez. Também tem o caso do Piauí, que está nessa imagem. E, nesse contexto, acabou sendo aprovada uma lei do estado do Ceará, com um forte clamor dessas evidências, conhecida como Lei Zé Maria do Tomé, a partir da constatação desses dados. Essa lei foi levada à apreciação do Supremo Tribunal Federal pelo setor econômico, a Confederação Nacional da Agricultura, gerou por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, em que a Confederação da Agricultura questionava se o Estado do Ceará poderia proibir o uso dessa técnica, pulverização aérea, considerando o nosso arranjo constitucional, a distribuição de competências. O Supremo decidiu que sim, e esse é um lote importante, invocando justamente os princípios da prevenção e da precaução, que são os princípios do direito ambiental que animam boa parte dos objetivos, dos 17 objetivos da Agenda do Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030 da ONU. E recentemente vem surgindo uma série de estudos acadêmicos e também com casos práticos que evidenciam esse problema da contaminação, que é agravado, no nosso caso, pelo alto índice de analfabetismo funcional de muitos que trabalham, manuseiam ou habitam o entorno dessas propriedades, e a gente tem dados do Brasil e do exterior sobre isso. Há um discurso cercado de que não haveria problema, sabendo se proteger, usando os equipamentos de proteção, não haveria problema. Mas o fato é que nós estamos usando produtos que boa parte do mundo civilizado já não aceita. Nós usamos uma quantidade muito grande e alguns, a própria bula desses produtos evidencia que não é possível. Nós temos o caso do agrotóxico mais usado no Brasil, que é glifosato, e a bula informa que ele é veneno, informa que não há antídoto, informa que a temperatura máxima de aplicação é 28 graus, uma umidade relativa do ar de 55% e a velocidade do vento limitada a 10 km por hora. A gente tem na fronteira agrícola, principalmente na região centro-oeste e indo mais para o norte, municípios como esse do Piauí, que é da fronteira agrícola, cidade de Uruçuí, em que, em alguns horários da madrugada, a temperatura estaria nessa faixa em que é possível aplicar. E, todavia, a gente convive com a aplicação aérea desse produto como se fosse uma coisa normal, atingindo trabalhadores, atingindo suas famílias, comunidades vizinhas. Então, nós temos um grave problema. Há um estudo do professor da área de toxicologia, um médico de Santa Catarina, que indica, ou melhor, que desconstrói um outro argumento de que o problema seria da dose, e ele afasta essa alegação, indicando que, em relação ao feto, na gestação, o problema é a época da exposição. Então, não existe dose segura para agrotóxico. A forma de se proteger é evitar a exposição daqueles produtos muito, muito tóxicos. E a pulverização aérea, ela potencializa a exposição de toda a comunidade e vizinha, de trabalhadores e vizinha à região de produção. Então, a ideia é analisar com foco nesse entendimento do Supremo Tribunal Federal, que vem destacando, essa foto aqui é da página do STF, e dá grande destaque à Agenda 2030, a questão do compromisso não apenas do governo, tido como poder executivo,
mas de todas as instâncias, inclusive as judiciais e o legislativo, aos objetivos da Agenda 2030, e garantir sistemas sustentáveis de produção. Então, os poderes públicos, inclusive o parlamento, devem sintonizar-se com com a efetivação da Agenda 2030. O STF está dando grande destaque para isso. O Brasil tende a ter grande visibilidade nessa área, por ter sido escolhido para sediar em Belém em 2025 a COP30. Então, a gente tende a virar vitrine do mundo nessa matéria, também pelo fato de ser um ator bastante relevante na questão de produção de commodities agrícolas. É provável que os olhos do mundo se voltem para cá com maior intensidade por ser um player relevante. E aí, essa decisão do STF na ação direta de inconstitucionalidade destaca, em relação ao voto da relatora, da ministra Carmen Lúcia, destaca que há casos e estudos oficiais da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária indicando que a deriva, que são as gotículas da pulverização aérea que são levadas pelo vento, há casos em que se já identificou ela sendo levada a até 32 quilômetros da área-alvo. Então, é um grande problema que está na cadeia causal de várias doenças graves, malformação. Recentemente tem um estudo relevante sobre a questão do Parkinson, tem a questão do câncer. Obrigado. Também a gente estuda a questão de uma série de iniciativas semelhantes a essa do Ceará em outros estados, que encaminham nesse sentido como uma medida de mitigar os danos, restringir a pulverização aérea. Em sentido contrário, recentemente, o Distrito Federal, que tem a capacidade legislativa própria para algumas matérias, legislou em sentido contrário, retirando a proibição. Então, o Distrito Federal, que é uma área bastante pequena e com várias áreas de preservação, nascentes de bacias hidrográficas importantes do Brasil, legislou em sentido contrário, sendo que havia uma lei lá de 1993, portanto, há 31 anos, que vedava por completo tanto a aplicação aérea como a aplicação daqueles pivôs que constituem uma forma de irrigação e aplicação de agrotóxico e que pode provocar danos bastante severos. Nós tivemos alteração recente, suprimindo a vedação, e agora um decreto que, nas entrelinhas, ele estabelece o registro das empresas que fazem a aplicação. Logo, ele autoriza. Eu vou encaminhando para a conclusão, para dizer que a gente ainda tem vários desdobramentos a serem estudados nessa matéria, mas a gente tem evidências de que os órgãos de cúpula do sistema judiciário indicam forte sintonia com a normativa internacional a qual o Brasil se obrigou voluntariamente em matéria ambiental. Então, os objetivos da Agenda 2030 da ONU, há uma resolução da ONU de 2022 de preocupação, assim, de extrema preocupação com o meio ambiente. As sucessivas conferências vêm realçando isso, especificamente em relação ao meio ambiente do trabalho. Em 2022, foi inserido entre os princípios fundamentais e direitos fundamentais do trabalhador a questão da prevalência e da preservação do meio ambiente do trabalho. Então, a lei que recentemente foi aprovada pelo nosso Congresso, que libera ainda mais a aprovação, o registro, facilita a aplicação e potencializa o uso de mais agrotóxicos no Brasil, assim como a instrução normativa do Ministério da Agricultura, que disciplina a pulverização aérea, elas precisam ser lidas com o filtro desses encaminhamentos que o STF vem dando à questão ambiental. E é nesse sentido a nossa preocupação
como uma importante medida de prevenção e precaução em relação ao acontecimento de acidentes. Eu fui aqui brindado com a condição de ser o último, então eu termino com um trecho pequeno de um poema do poeta Manuel de Barros, que é do Pantanal, em que ele diz que louvo a ciência por seus benefícios à humanidade, mas não concordo que a ciência não se aplique em produzir encantamentos. E é mais ou menos nesse sentido que nós estamos encaminhando. Agradeço aí pela oportunidade, inclusive de ter, eu acho que, encerrado as apresentações. Muito obrigado e estou à disposição. Muito obrigado, Leomar. Bom, Leomar colocou tema-chave. Todo mundo sabe que o ambiente é dos principais determinantes de nossa saúde, não? E a governança em relação ao ambiente e à saúde é tema que muitas vezes deixa lacunas, no sentido de que tem espaços de decisão que não correspondem muito aos Ministérios de Saúde e a saúde tem que fazer articulações com o ambiente, tem que fazer articulações com agências regulatórias, não? Então, é uma coisa bem interessante. Também, quando eu fiz a introdução e coloquei o negócio da definição de governança, a gente falava que é principal os atores, não? E muitas vezes os atores envolvidos em todas essas problemáticas como a saúde ambiental e o ambiente fica muito envolvido a indústria dos agroquímicos, indústrias multinacionais que têm muito poder, não? E por isso é importante que colocou Leomar de necessidade de cooperar entre os diferentes países, como tem se feito com a Agenda 2030 e com diferentes legislações internacionais. Sem mais delongas, se podemos interromper a apresentação aí, perfeito. Bom, temos um monte de comentários e questões que têm se colocado, não? Embora o tempo, se eu não me engano, temos tempo para muitas, então vamos na frente, não? Espera aí que... Bom, a Luciana coloca que um participante tem apontado e ressaltado sobre a atuação importante que teve o Conselho Nacional de Saúde, não? E os obstáculos que tem superado, não, frente ao desgoverno passado, não? A participante tem apontado que os conselhos com controle social precisam ser fortalecidos, não? Eu falo as diferentes comentários e depois acho que é bom que você tome nota e depois fazemos uma rodada de comentários de vocês, não? Por um outro lado, tem se apontado que o engajamento comunitário também perpassa por motivações como a garantia de não punições, por dedicação e participação em conselhos municipais e estaduais de saúde, e o trabalhador, por exemplo, tem seu ponto cortado por ausentar do trabalho. Então, muitas vezes, o trabalhador não pode participar justamente por esse determinante, não? Outra colega tem colocado que precisamos recuperar a participação social da população na tomada de decisões, não? E ressalta a excelente apresentação, não? Também tem se colocado que temos que aprofundar muito a discussão sobre a importância da mobilização e participação comunitária, não? Outro tema que tem se apontado é que entre os problemas da mobilização, dessas ausências de participação social, são ocupações por pessoas por motivos que divergem das causas e em muitas situações só atendem interesses conflituosos que defendem o SUS universal de qualidade 100% gratuito, não? E parabeniza pela apresentação, não?
Aquí tem un colega, José Patricio, te preguntan si es posible, si se puede explorar un pouco mais as diferenças encontradas na participação das localidades rurais e as cidades urbanas, não? A diferença, porque geralmente a participação nas áreas rurais é muito mais espontânea, é muito mais fácil que nas áreas urbanas, não? Por outro lado, aprofundando um pouco na terceira apresentação sobre os kits de diagnósticos, ressaltam que as tecnologias estão avançando muito, mas o acesso a essas tecnologias é muito complicado, não? Seria muito melhor políticas públicas que optimizassem o enfrentamento de evidências, como aqui apresentadas, e principalmente vontade política para as políticas públicas acontecerem, não? E finalmente se apresenta toda se resalta a importância de abordar os agrotóxicos, que resultam muito assustadores os resultados, não? Tem colocado aqui o negócio do conflito de interesses, não? Que ficam envolvidos em relações agroquímicos, não? Dice, ¿por qué no se investe en pesquisas y financiamientos para agricultura libre o pelo menos uso de agrotóxicos? Ya existen estrategias de bioremediación que podrían ser estimuladas, ¿no? Dice otro participante, es triste, es desastroso mudar hasta mismo a terminología para usar o término de tóxicos. O término agrotóxicos fue sustituido por agrodefensivos. Un absurdo. A discusión va siendo amenizada como si não tivesse nada de tóxico. É uma perversidade o que o legislativo tem feito com a comunidade e o meio ambiente. Então, esses são os comentários, e sem mais longas, eu passo a você se quer fazer comentários e responder. Bom, acho que eu posso iniciar. Agradecer a Luciana e aos demais participantes pelos comentários. E aí, fazendo um pouco aproveitando um pouco dessa fala sobre a questão da importância do fortalecimento dos conselhos, de fato, concordo que o Conselho Nacional ele demonstrou uma atuação notável diante de todos os obstáculos, mesmo considerando as dificuldades impostas por tudo que aconteceu durante a pandemia de Covid-19. Um dos pontos principais que o trabalho traz é essa crítica quanto à utilização de determinados instrumentos normativos em detrimento de outros. E quando falávamos há pouco sobre a importância da melhor utilização desses instrumentos normativos, a gente traz que essas resoluções, por serem carregadas de legitimidade e de força executória, talvez elas possam ser uma saída para que o Conselho ele possa repensar a utilização desses instrumentos e possa melhor utilizá-los. Vez que a gente sabe que eles são legalmente estabelecidos, são amparados em princípios constitucionais, tem a sua previsão na Lei 8142 de 1990, em resoluções do próprio Conselho Nacional de Saúde. E, além disso, é fundamental que a gente reconheça o papel importante que esses conselhos exercem na promoção da participação da comunidade e na garantia, né, de que essas políticas elas sejam sensíveis às necessidades e demandas da população, porque, na verdade, essa atuação do Conselho Nacional e também por parte do próprio Poder Executivo, ela precisa ser uma ação suprapartidária. Isso é importante que seja dito, para que as ações possam estar alinhadas realmente à necessidade da população. E assim se enfatiza a importância da mobilização, como já bem falado pelo professor José Patrício, que deve adentrar um pouco mais nessa área, que foi o ambiente de pesquisa dele, enfatizando a importância da mobilização e da participação da comunidade em saúde, que são pilares essenciais, né? E, assim, eu agradeço o questionamento, concordo com a necessidade contínua de discussões e ações nesse sentido. Obrigado. Muito obrigado, José Rafael. Só complementando um pouco, e em virtude de que é uma discussão que se faz em um fórum de sistemas globais de saúde, não? Seria muito interessante olhar também a atuação de outros conselhos em outros países. Por exemplo,
Na Argentina tem o COFESA, que é o Conselho Federal de Saúde. Em México tem outros conselhos, então talvez valeria a pena comparar a atuação, não? Um pouco em ânimo de avançar nessa ideia de sistemas comparados de saúde. Não? Eu passo agora a José Patrício a palavra. Obrigado, Sebastião. Obrigado, Rafael, também pelos comentários. Vou complementar aqui algumas questões. Antes, quero saudar as pessoas que se manifestaram aqui. A Amândia, a Luciana, a Lorena Menezes, Caroline Prates, Ian, o Paulo Duran também. Então, meu abraço a todos. E vou comentar brevemente, mais especificamente, as questões trazidas por Luciana e por Amândia. Com relação à questão das punições, das não punições. É muito interessante, Luciana, você trazer isso, porque isso foi um aspecto que nós observamos, é um dos determinantes da participação, e diz respeito muito à questão dos recursos dentro daquelas dimensões que nós ali utilizamos, né, na nossa matriz analítica. A participação é muito facilitada para as pessoas que têm um envolvimento na área da saúde, da própria saúde. Muitos profissionais de saúde, os trabalhadores comunitários, os agentes comunitários de saúde, ou profissionais de serviço, pessoas que ocupam função laboral em outros espaços, muitas vezes fora da saúde, eles não conseguem participar, têm muitas dificuldades em participar justamente por essa questão do trabalho, do vínculo do trabalho, o trabalho não libera, é impedido de participar por conta do exercício da sua função laboral, muitas vezes dentro da própria saúde. Que é que a gente observou que trabalhadores da atenção primária ou da vigilância ou dos setores administrativos têm mais facilidade. Trabalhadores da área hospitalar que cumprem plantão, eles não conseguem. Muitas vezes, alguns representantes da área hospitalar, que são representantes nos conselhos municipais de saúde, quando eles são de plantão, eles não participam. E, especificamente do nosso estudo, que a gente também examinou as iniciativas não institucionalizadas e que a gente teve 2 casos de trabalhadores rurais, de instituições de trabalhadores rurais, essa também foi uma dificuldade, porque as pessoas são autônomas e o tempo da participação, ir para uma mobilização, ou uma atividade em outra cidade, ou uma reunião de conselho, concorre com o tempo que ele está na lavoura. Então, ele acaba, nessa condição de autônomo, também tendo dificuldade de participar por conta da necessidade da busca do próprio sustento. Com relação à questão da representação e da representatividade que você traz, que as pessoas que ocupam essas posições, muitas vezes por motivos que divergem do interesse genuíno da participação, isso também é muito comum. E aí tem vários fatores que se afetam. Então, um aspecto crítico é justamente essa questão da representação nos conselhos. Às vezes, pessoas elas ocupam cadeira de um segmento e, na verdade, representam interesses de outro segmento. Então, isso é um aspecto muito comum, muito identificado e que fragiliza a participação. E nós identificamos que, claro, isso tem uma determinação com a falta de articulação do representante com seus representados, com segmentos. Então, essa estratégia de frágil mobilização e de dificuldade de acompanhamento da atuação do representante leva a esse aspecto. E, para concluir, por conta do tempo que a Amândia traz dessa relação urbana e rural, no nosso estudo, o que é que nós observamos especificamente? Os conselhos de saúde dos municípios de maior porte, eles têm um melhor desempenho. Então, você tem pessoas que têm um nível de envolvimento, a possibilidade de participação maior. Então, servidores concursados, representantes de universidade, representantes de sindicatos que têm uma estrutura que facilita esse engajamento. Já no município de menor porte, que no nosso caso foi Urandi, o conselho ele é muito frágil, porque ele acaba que o conselho ele fica muito atrelado às vontades dos gestores municipais. Então, os conselheiros eles acabam não tendo a possibilidade de uma autonomia para o exercício da representação. Mas, por sua vez, as iniciativas não institucionalizadas, elas se mostraram mais fortes no município menor. Então, justamente esse movimento de trabalhadores rurais, ou no nosso caso, da comunidade quilombola, se mostraram um nível de organicidade e de envolvimento maior, não que os outros também não tivessem, mas mais frágil, um sentimento de comunidade, de pertencimento
maior do que as outras iniciativas. Então, é isso, agradeço pela oportunidade, pelo debate, mais uma vez agradeço aos meus companheiros aqui de mesa, ao professor Sebastião pela mediação e ao Daniel pela organização, mais uma vez. Muito obrigado. Estou fazendo um comentário, José Patrício. Eu pensava, quando você apresentava, que participação normalmente significa formar parte de algo, não? E que justamente um determinante da participação, muitas vezes, é que quando a comunidade sente que não pode formar parte porque os decisores políticos não deixam espaço ou quer uma participação formal, não? E por que coloco isso aí? Porque uma coisa bem preocupante é isso que coloca você das novas gerações, não? As novas gerações, hoje em dia, não querem formar parte de, não? Alguma gente coloca que tem como um quebre do pacto social, não? Aquela coisa de que acham que os políticos não representam, acham que tem um desprestígio dos políticos e dos partidos políticos, da coisa social, da coisa pública, não? Então, eu acho que é bem importante isso aí e que, como coloquei para o nosso amigo José Rafael, temos uma região das Américas, Latinoamérica em particular, com uma história bem importante de participação social, não? Já faz tempo, lembro que a Ana Costa, com o pessoal da Argentina, Carlos Einstein, fizeram um trabalho bem bonito sobre modalidades de participação comunitária no Mercosul, não? Um pouco visando mapear todas as experiências que tinham no Mercosul e que são bem interessantes, não? Se depois eu posso mandar, se conseguirem mandar, não? Assim que eu parabenizo a José Patrício, não? E passamos agora para o seu próximo comentarista, que seria Luiz, sobre os comentários e perguntas que fizeram a ele, não? Oi, gente, boa tarde de novo. A gente não tem muito tempo, né? Daqui a pouquinho, enfim, já deveria ter encerrado, vou ser bem breve. Muito obrigado por essa pergunta, Luciana, e por todos os demais que assistiram à palestra, né? Enfim, é um tema realmente que poderia ficar muito tempo aqui discutindo, inclusive porque eu trabalhei antes de estar nesse projeto em Chagas com tuberculose, e, de fato, a gente assistiu nas últimas décadas, sobretudo a partir dos anos 2000, final dos anos 90, né? Há um aumento, quer dizer, exponencial nas iniciativas de inovação, de pesquisa, né? Grandes iniciativas surgiram, PDPs internacionais, muito investimento nessa área, com alguns resultados, né? No campo da tuberculose, a gente teve novos medicamentos, mas com barreiras de acesso que se fizeram presentes, né? E Chagas, eu diria que é a negligenciada das negligenciadas, porque a gente não teve tantas evoluções assim. A gente mantém os mesmos medicamentos, mais de 50 anos atrás, altamente tóxicos, né? Esse estudo clínico que a gente está fazendo é para redução do tempo de tratamento, mas a molécula ela continua a mesma, né? E as barreiras de acesso são múltiplas, como essas que eu discuti com vocês aqui hoje. Então, realmente existem muitos avanços, sobretudo nessa questão do acesso. Enfim, são muitas arenas. Realmente é um tema muito complexo, né? Para explicar como que essas novas tecnologias, quando desenvolvidas, né? Quando enfrentam essa primeira Vale da Morte, né? Que se discute muito na Fiocruz, que é essa distância entre o que o pesquisador desenvolve no laboratório, a chegada do produto na prateleira, né? Quando enfrentam esse primeiro Vale da Morte, ainda existe um segundo que é, de fato, do acesso, porque essas tecnologias têm que estar lá onde a população mais precisa, né? E por 1000 questões que a gente discutiu aqui, por 1000 barreiras, nem sempre isso acontece. Então, o acesso ele tem que estar acompanhando todas as etapas, né? Dessas inovações. Então, é isso. Muito obrigado por essa oportunidade de estar falando um pouquinho aqui do trabalho que a gente desenvolve no Cuida Chagas, na Fiocruz. Eu deixo a palavra, então, para os demais colegas. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Sem mais longas, eu passo a Leomar, porque estamos bem atrasados, não? Sim, obrigado. Evidentemente, há uma preocupação com o tempo, mas eu queria agradecer aí a organização, a oportunidade, aos colegas da mesa e as participações que vieram, em especial aí da Luciana e da Isabel. De fato, eu acredito que, pensando no aspecto preventivo e da precaução no meio ambiente,
talvez a questão da exposição aos agrotóxicos seja o tema mais importante negligenciado, assim, como causa de uma infinidade de enfermidades conhecidas ou não ainda, porque algumas a gente vai demorar anos para ter ciência do que a gente fez como humanidade para as pessoas que estão nessas regiões. E eu estou falando especialmente na questão do meio ambiente do trabalho, mas é óbvio que também tem as comunidades vizinhas, a gente tem dados de contaminação e um nexo de causalidade com enfermidades, mostrando estatisticamente a maior incidência em determinadas regiões de algumas enfermidades muito graves, especialmente derivadas da desregulação endócrina, então são doenças crônicas. E sim, conforme veio nos questionamentos, a gente tem um problema de omissão do poder público em relação à pesquisa, financiamento, e que haja um direcionamento, conforme diz na Constituição, de acordo com o impacto ambiental de determinados produtos ou técnicas, inclusive que a academia, as universidades públicas voltassem com intensidade a atenção para a pesquisa de modos, modelos, métodos menos agressivos ao ser humano, ao meio ambiente, e também do consumidor, porque esses produtos, no final, eles acabam sendo destinados ao consumo em algum local do mundo, né? Também nós tivemos um retrocesso muito grave, conforme foi apontado aí na questão dessa lei que foi aprovada, sancionada dia 28 de dezembro, publicado no Diário Oficial da União, que liberou ainda mais, fragilizou as instâncias de controle, que a gente tem um sistema tripartite, com participação da agricultura, do meio ambiente e da saúde, e a tentativa era para excluir meio ambiente e saúde do processo de regulação, de revisão. Então, isso tudo é muito grave. A questão do nome acabou que, na negociação para aprovação no Senado, voltou para manter agrotóxicos, que é um nome adequado para a coisa, é produto tóxico de uso agrícola. Então, me parece um nome, nem é uma palavra tão simples de pronúncia, em algumas regiões tem alguns fonemas dessa palavra que são de difícil pronúncia, mas ela está incorporada já ao meio em que isso é usado, e mudar esse nome talvez viesse a escamotear algumas preocupações que são vitais. Se trocar por cogitou-se de usar como pesticida, produto para controle ambiental. Eu lembro de um evento no Senado, uma audiência pública, em que apareceram várias sugestões de nome, e eu tinha falado que mesmo que trocasse o nome que está escrito no saleiro para açucareiro, ou de açucareiro para saleiro, o produto tóxico continuaria ali dentro, não resolveria. Mas muito obrigado, e agradeço aí pela paciência, e temos um longo caminho pela frente na questão da efetivação dos direitos sociais, inclusive a saúde. Obrigado. Muito obrigado, Leomar. Solamente para fechar um pouco e para fazer uma reflexão, no actual contexto global que a gente vive imerso, nós olhamos como o actual modelo de desenvolvimento gera doença, não? Temos que a indústria, os determinantes comerciais ou da saúde, como a indústria agroquímica, gera produtos muitas vezes muito daninhos para a saúde, não? A indústria de medicamentos e a indústria da farmoquímica desenvolve novos produtos inovadores, algunos o no tantos, não? E esquece de outras doenças, não? Como Chagas, não? Então, uma coisa que eu quero apontar é que o fato que a gente fica agora em encontro de Health System Global coloca essa ideia dos sistemas de saúde e a globalização, não? E a globalidade, não? E nós colocamos um pouco essa ideia que os desafios que enfrentam muitos dos sistemas de saúde muitas vezes são comuns. Os países, o desafio da incorporação de tecnologia, na maioria dos países é o mesmo. O desafio que tem os países em relação à indústria dos agroquímicos também. O desafio da participação para fazer mais contábeis ou mais
responsivos o sistemas de saúde também, não? Então, nesse cenário que a gente fica, eu quero fechar um pouco com uma imagem, não, de um teólogo italiano que colocava que os anjos, na verdade, nasciam com uma suástica, não? E na medida que os anjos se abraçavam, todos juntos podiam subir ao céu, não? E resolver os problemas espirituais. Então, essa é a tarefa que nós temos como pesquisadores de sistemas de saúde, a tarefa que nós temos como pessoas que têm uma atuação como pesquisadores, como dirigentes, não? E tentando agregar um pouco, um grão de areia, não? Para resolver esses desafios, não? E sem mais longas, eu passo para o meu querido amigo Daniel Maceiras, que tem me convidado a este encontro. Muchas gracias, Sebastián. Eh, bueno, este panel fue particularmente interesante porque nos muestra los desafíos de gobernanza, de regulación, de articulación que todavía tenemos que abordar. Me quedo con un punto que planteaba Sebastián acerca de la necesidad de comparar a nivel regional los espacios de regulación y de gobernanza, ¿no? Muchos de nosotros, y me incluyo, hemos estudiado y analizado sistemas comparados de la perspectiva del financiamiento y de la prestación de servicios, pero nos queda pendiente una discusión sobre los mecanismos de regulación y gobernanza. Y el punto siguiente es cómo articular, ¿no? Hace 40 años que tenemos el Mercosur y todavía no tenemos una definición clara de cómo fortalecer estos espacios que planteaba José Rafael o que planteaba Liomar, que me parecen que son claves. También aparece la interacción con la participación comunitaria y cómo la participación comunitaria muchas veces sustituye la falta de una regla porque necesitas generar los mecanismos para que el sistema funcione. Y la relación entre el saber de la participación comunitaria y la forma en que se regula todavía nos queda ahí una tarea pendiente para discutir. Esto no solamente está en términos de servicios, sino en términos de equipamiento, de incorporación de tecnología y aún más avanzando en cómo podemos hacer, y ahí me gustó mucho el concepto de Leomar sobre pensar en una medicina preventiva de los desafíos próximos, ¿no? Aparece toda una discusión sobre cómo el ambiente influye sobre la salud y los patrones de enfermedad, y esto todavía no lo estamos teniendo presentes. Así que una alegría realmente haber tenido este panel. Felicitaciones por la calidad de los trabajos. Y bueno, nos vamos despidiendo. Quiero agradecer a Sebastián Tovar especialmente, que siempre nos da una mano a Health Systems Global para poder encarar la aventura de organizar estas preconferencias a nivel regional. Así que, Sebastián querido, un abrazo muy grande. A Ligia, a Nilia y a todo el equipo que desde la academia en Brasil siempre nos aportan nuevas ideas, nos empujan a ser mejores en la forma que estamos generando esto. Un abrazo particular a José Patricio, que es un socio, no sé cómo se dice en portugués, pero en español decimos es un amigo de fierro, es una persona con la que contamos siempre para poder trabajar esto, así que, querido, te mando un abrazo muy grande. Agradezco a Noelia Cabrera, la secretaria de Health Systems Global para la región, por el esfuerzo que ha realizado siempre. Así que muy feliz de poder armar este espacio para poder aprender de todos ustedes. La verdad que espero que esto lo podamos seguir en el futuro. Les mando un abrazo muy grande a la distancia. Les deseo lo mejor y bueno, muchas gracias. Vamos a tener el resumen de la memoria de este evento próximamente y se lo vamos a hacer llegar para que lo puedan difundir. Un abrazo muy grande y un aplauso por la calidad del trabajo. Chao, cuídense.